Para terminar essa série, que a gente falou de fundamentos do empreendedorismo, eu queria contar 8 histórias que podem ser úteis, ou pelo menos uma fonte de inspiração para os empreendedores, né? Eu queria falar um pouco de café, eu queria falar um pouco de pacote, eu queria falar um pouco de alho amassado com sal, eu queria falar um pouco de chip, queria falar um pouco de uma caderneta, queria falar um pouco de um time esquisito e queria falar de uma pessoa que entende muito de inovação, tá? Café. Eu queria que vocês estudassem um pouco mais a história de um empreendedor chamado Howard Schultz. A Howard Schultz, ele é um empreendedor, ele trabalhava numa grande empresa na década de 80 nos Estados Unidos, uma empresa de eletrodoméstico, e ele se apaixonou por uma pequena empresa que vendia café do outro lado dos Estados Unidos. Ele trabalhava em Nova York, ele se apaixonou por uma empresa que era baseada em Seattle. E ele largou tudo e foi trabalhar nessa pequena empresa porque ele tinha uma grande paixão pelo café. E depois ele decidiu montar uma rede de cafeterias. Escreveu um plano de negócio, ele apresentou para 242 investidores. 217 falaram que aquele negócio não ia funcionar. Isso equivale muitas vezes a você planeja o negócio, escreve o plano de negócio, aquele negócio é praticamente seu filho, né? Você mostra o seu filho para 242 pessoas e 217 fala, seu filho é feio, né? Muitas vezes vai acontecer isso. Esse cara, mesmo com tanta gente falando que esse negócio não ia dar certo, naquele ano ele fundou, na verdade, ele fundou uma empresa chamada Il Giornale, e depois o Il Giornale virou a Starbucks. Howard Schultz é o fundador, desculpa, é o empreendedor da Starbucks. Segunda história é a história de um pacote, né? Tinha um aluno de administração, o ano era 1965, ele escreveu um plano de negócio também, e ele queria fazer uma empresa de entregas. E o professor de empreendedorismo dele falou, olha, cara, você quer montar uma empresa de entregas expressas? Isso nos Estados Unidos, na década de 60. Ele falou, você conhece o Correio dos Estados Unidos? O Correio dos Estados Unidos tem um monopólio de entregas expressas aqui nos Estados Unidos. Você quer concorrer com com o governo norte-americano? Ele falou, por que não? Né? O professor falou, olha, eu vou te dar uma nota C para você passar, porque eu sei que você é bom aluno, mas desiste dessa história. Isso em 65. Em 71, o Fred Smith criou uma empresa chamada FedEx. Moral dessa história, né? Acredite muito na sua ideia de negócio, porque vai ter muita gente contra. E muitas vezes essas pessoas que vão ser contra a sua ideia são pessoas muito próximas a você. Pode ser seu pai, sua mãe, sua namorada, namorado, amigo. Então você tem que acreditar muito na sua ideia. Outra história. Alho amassado com sal. O ano era 1969 e uma família lá de Goiás começou a pegar alho, descascar o alho, depois amassar com sal e colocar num potinho. Depois começou a vender isso na cidade, na região, depois no Brasil inteiro. Essa empresa virou a Arisco, né? Então a Arisco, basicamente, ela começou com alho amassado com sal. Quanto custa montar uma empresa de alho amassado com sal? A segunda história dessa série aí do alho amassado com sal é um sujeito que, para montar um negócio, ele vendeu a calculadora. O outro sujeito tinha um carro, na verdade era uma Kombi, o velha. Os dois juntaram, um vendeu a calculadora, outro vendeu a Kombi, e juntaram $1.250. Os dois chamavam Steve, um Steve Jobs, outro Steve Wozniak, e eles juntaram $1.250 para montar uma empresinha chamada Apple, né? Alho amassado com sal e Kombi com a calculadora. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de muito dinheiro para montar um negócio. Mas quando você estuda a história da Arisco, a história da Apple, você vai ver que dinheiro, na verdade, ela não é tão importante. O que é importante é visão de negócio. A sexta história é a história de um caderninho. Tem um outro empreendedor que todo dia ele anotava de noite, num caderninho, por que a empresa dele tinha sido melhor do que ontem. Todo dia. Todo dia ele anotava, fala, hoje eu atendi bem um cliente, hoje eu fiz uma boa compra, hoje eu fiz uma boa promoção, hoje eu decorei a minha loja e as pessoas elogiaram. Todo santo dia, no final da noite, ele anotava no caderninho dele por que a empresa dele tinha sido melhor do que ontem. Essa empresa, o empreendedor chama Sam Walton, a empresa se chama Walmart. E o Walmart até hoje tem essa prática de ficar avaliando por que a empresa, a Walmart, foi melhor do que ontem. Então é uma prática de ser melhor do que ontem.
A segunda história dessa série é um pessoal que se juntou, eles saíram de uma empresa para montar uma outra empresa que fabricava chip. Essa empresa é a Intel, os empreendedores da Intel, a grande obsessão da Intel é ser melhor do que ela ontem. Então, a Intel, ela fez lá o 386, que matou o 286, fez o 486, que matou o 386, fez o Pentium, que matou o 486. Então, ela sempre fez um produto que matava o próprio produto dela. Então, ela sempre queria ser melhor do que ontem. Então, se você pensa em empreender, você tem que ser obsessivo, tem que ser obcecado em como é que você pode ser melhor do que ontem. Como é que você pode ser melhor do que ontem? Se você adotar essa prática, como São Alto fez, no final de um ano você vai ter 365 ou 66 dias, depende do ano, melhorias. Todo dia você vai ser melhor do que ontem. A penúltima história é dessa equipe. É uma equipe que, se você olhar bem, você não botaria muita fé, mas nessa equipe tinha uma pessoa que brilhava, que é o Bill Gates. Se você olhar essa foto, você vai ver o Bill Gates lá. Muitas vezes a gente considera o Bill Gates um gênio, e na verdade o Bill Gates é um gênio. Mas se ele não tivesse essa equipe, principalmente o Paul Allen e o Steve Ballmer, muito provavelmente a Microsoft teria sido só uma boa ideia de negócio. Muitas vezes a gente acredita que a gente precisa ser um super-herói, né, um super-empreendedor, mas mais do que uma boa ideia e um grande empreendedor, você precisa ter uma boa equipe. Então, a equipe é muito mais importante do que a ideia e do que o empreendedor sozinho. Então, se você pensa em empreender, mesmo que você seja um gênio, você vai precisar de uma equipe muito boa. Então, lembre-se que a ideia, muitas vezes, ela é menos importante do que a equipe. A equipe sempre vai ser mais importante que a ideia. Uma boa equipe consegue ter grandes ideias. Uma boa ideia nem sempre pode ser bem executada se a equipe não for muito boa. E a última mensagem é uma frase que foi dita por um sujeito que é o sujeito que mais entendia de inovação naquele momento. E a frase que ele disse, na verdade, era: tudo que poderia ser inventado já foi inventado. Muitos empreendedores têm essa percepção de que ele tem uma ideia e a ideia já tem. Teve outra ideia e ele vai fazer uma pesquisa, ele já encontra a ideia. Ele fala: tudo que poderia ser inventado já foi inventado, né? Essa frase ela foi dita em 1899 e muita coisa foi criada depois disso. Então, se você pensa em empreender, você tem capacidade de ter novas ideias, porque ainda muita coisa não foi criada ainda, ou muita coisa pode ser melhorada. Então, se você pensa em empreender, lembre-se dessas histórias, né? Acredite na sua ideia, vai ter muita gente contra, né? Dinheiro não deve ser um limitante. O que muitas vezes limita o negócio é a visão que o empreendedor tem a respeito do negócio dele. Seja sempre melhor do que ontem. Todo dia, como é que o meu negócio pode ser melhor do que ontem? Time é mais importante do que a ideia. Então, forme grandes times. E, por último, acredite muito na sua capacidade de ter ideias. Se você olhar como que vai estar o mundo, né, o país ou o mundo daqui a 3, 4, 5 anos, você vai identificar uma série de tendências, uma série de oportunidades de negócio que não existe ainda. Então, por fim, empreenda. Empreenda porque a gente precisa de mais empreendedores no Brasil.